O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Não tem limite. Eu cumprimento todos os ouvintes nessa tarde com a nossa amada paz do Senhor Jesus. Vamos começar esse programa Momento com Deus, diferente nessa segunda-feira. Vamos ler, o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, meus amados ouvintes? Nós vamos orar nesse momento para que o Senhor direcione, esse programa, para que o Senhor fale aos nossos corações. Clamemos: soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor. Nesse momento, Deus, clamamos o poder e a vida que há no sangue de Jesus, porque sabemos que onde há a marca do teu sangue é a marca da tua vitória. Esteja conosco, Senhor, nesse momento com Deus. Fala aos nossos corações. Visita aqueles corações que são necessários, Pai, de um brado do Senhor diferente. Existem pessoas nesse programa, nesse dia, que estão tristes, estão contritas, mas que o teu Santo Espírito as visite e que elas se tornem alegres, porque a tua palavra diz que aonde está o Senhor, a alegria chega. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. O tema a qual nós iremos abordar nessa tarde é o seguinte: jamais perca seu equilíbrio, por mais forte que seja o vento ou a tempestade. Deus está no controle e Deus vai fazer. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que não importa o tamanho das ondas, o tamanho do reboliço a qual estamos passando, mas a palavra de Deus diz que se nós cremos que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. E nesse dia, o Senhor me direcionou que nós vamos trabalhar em 3 temas, rapidamente, três livros da Bíblia, mas eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao 25, diz de uma tempestade. Jesus entrou no barco, pegou ali e deitou num travesseiro, e os discípulos ficaram remando. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele quando entra no nosso barco, Ele só nos direciona e provém o milagre. Mas quem tem que remar e ficar olhando os acontecimentos somos nós. E a palavra de Deus diz que aquele dia Jesus entrou no barco e Ele estava com seus discípulos, passando de uma margem para outra. E enquanto eles navegavam, Ele adormeceu e sobreveio uma grande tempestade. E a palavra de Deus diz que nessa tempestade as ondas eram tão altas, tão revoltas, que elas passavam por cima e caíam dentro do barco. Mas a palavra de Deus diz que Jesus dormia. A palavra de Deus diz que nós devemos descansar nos braços do Senhor, que nós precisamos confiar no Senhor, que nós precisamos não olhar para o tamanho das ondas, mas olhar para o tamanho do nosso Deus. E os discípulos ali ficaram com medo e chamaram o mestre: Mestre, mestre, as águas sobreveio
mestre, tenha misericórdia, acorde. E ali Jesus, num sono tranquilo, se despertou. E a palavra de Deus diz que ele acalmou as águas. E nesse dia eu não sei o que é que precisa ser acalmado na tua vida, mas eu sei que Deus irá fazer. E quando Jesus ali se despertou e deu lavassúbia de canto lamanai, a palavra a qual se cessaria as ondas, os seus discípulos se encheram de temor. Eles pensaram: quem é esse que até os ventos e as ondas obedece? Eu quero te dizer, meu amado ouvinte, nessa tarde, nesta segunda-feira, que Deus, Ele irá bradar sobre a sua vida. Não importa se as ondas têm passado por cima de tudo que você pensava estar no seu controle. Porque a palavra de Deus diz que Jesus só faz quando nós não podemos mais fazer. A palavra de Deus diz no capítulo Jó 37, do versículo 7, que Deus muitas vezes coloca as nossas mãos inativas para que venhamos ver e contemplar a grandeza do nosso Deus. E naquele dia não foi diferente. Aqueles discípulos estavam cheios de medo de como seria aquela situação. Mas Jesus estava no barco. Peça ao Jesus para estar no teu barco nesse dia. Peça a Jesus para te abraçar, para te acalentar. Dobre os seus joelhos e fala: Jesus, a luta está forte, mas eu sei que o Senhor é maior. Porque a palavra de Deus diz que aqueles discípulos contemplaram o milagre. Aqueles discípulos viram aquelas ondas enormes, gigantescas. De repente, o rio lavassúbia ficou tudo normalizado, as águas. Também eu quero dizer nesse dia mais uma passagem bíblica que está em Lucas capítulo 9, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. De repente, Jesus, por todo lado que ele passava, viu uma multidão. E a palavra de Deus diz que aquele dia já se declinava. O que é isso, irmã Silvia? Já estava anoitecendo. E os discípulos olharam para o mestre, olharam para Jesus e disse: é melhor que paremos, para que eles vão para as aldeias, para que eles venham se hospedar e se alimentar. Mas Jesus, quando falava das coisas do reino de Deus, do seu Pai, ele não se preocupava, porque ele sabia que o controle de tudo estava nas tuas mãos. E de repente a palavra de Deus diz que os discípulos se expressaram, que em Lucas capítulo 9, versículo 12, que ali era deserto. E como iria alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? Mas é no deserto que Jesus provém os milagres. É quando as ondas estão grandes no mar que Deus vai para as ondas. E naquele momento, Jesus disse aos discípulos que eles tinham de alimento. E o discípulo disse: 5 pães e 2 peixes. E os discípulos, incrédulos como sempre, não acreditavam perfeitamente como seria a obra do Senhor. Disseram: mestre, a multidão chega a 5.000 pessoas. Mas Jesus, na sua calma, na sua mansidão, na sua sabedoria, pediu que lhe entregasse os 5 pães e os 2 peixes. E a palavra de Deus diz que Jesus olhou, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou, e partiu e deu-os aos discípulos. Mas a ordem de Jesus era que separasse essas 5.000 pessoas de 50 em 50. Então, nós sabemos que daria 100 grupos de 50. Nós sabemos que o 100 significa a igreja. E a palavra de Deus também diz aqui que aquele povo seria todo alimentado. Sabemos que os 5 peixes, os 5 significam o ministério de Jesus. E sabemos que quando Jesus ergueu para o céu os seus olhos e clamou a multiplicação, veio o 6º pão, que era o pão da vida, o pão a qual aqueles homens seriam alimentados. Nesse dia, meu amado ouvinte, você não precisa do pão terreno, mas você precisa do alimento do céu. E a palavra de Deus diz que através de Jesus, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes foram multiplicados.
E a palavra de Deus diz que todo aquele povo se alimentou e se fartou. A palavra de Deus diz que sobrou ainda 12 cestos de alimento. 12 cestos nós sabemos que significa as 12 tribos, significa os 12 apóstolos. Jesus estava expressando a grandeza do Pai. Jesus estava expressando que aonde chega a presença de Deus, não importa o que você tem nas tuas mãos, mas Ele multiplica. Talvez você tenha sobre as suas mãos nesse dia uma história de derrota, mas apresente para o céu, olhando para os altos céus. Clame ao Senhor que você não tem nada, nenhum recurso, e tenho certeza que Ele irá fazer brotar água da rocha. Se você tem passado o deserto, Ele irá também te alimentar no deserto. E se você está no mar e as águas estão bravias, Deus acalma o mar da tua vida nesse dia. E a palavra de Deus diz que todos foram alimentados. Ali toda a fome foi saciada. E eu te pergunto, nesse dia, o que você precisa ser saciado? Será que é o seu coração que está entristecido? Será que é seu esposo que saiu de casa? Será que é seu filho que está nas drogas? Ou será que você está com uma enfermidade? Mas eu quero te dizer que se tu olhares para o céu, tu verás o céu se abrir e verás Deus fazer sobre a sua vida. E a última passagem bíblica que eu quero também falar nesse dia está em João, no capítulo 9, o versículo 3, que diz que Jesus viu um homem e ele era cego de nascença. E os discípulos mais uma vez duvidaram e vieram indagar Jesus. Perguntaram por que aquele homem era cego. Se era o seu pai que tinha pecado, se era sua mãe que tinha pecado, ou se era o cego de nascença que havia pecado. E Jesus diz, no versículo 3 do capítulo 9 de João: nenhum dos três pecaram, é para que o nome do meu Pai seja glorificado. Eu não sei o que você tem passado nesse dia, eu não sei o tamanho da tua aprovação, mas eu sei que o mesmo Jesus que acalmou o mar, o mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes, e o mesmo Jesus que esteve na vida desse cego, está entrando na tua casa nessa hora, está entrando na tua vida, e você vai contemplar o que Deus irá fazer. E aquele cego se aproximou de Jesus, e a palavra de Deus diz que Jesus cuspiu na terra, fez um lodinho e pôs sobre os olhos daquele cego, e disse que ele fosse ao tanque de Siloé e que lavasse os olhos. E ali aquele cego de nascença viu, e ele era um fariseu, e os fariseus, ninguém entendia, perguntavam para ele se era ele mesmo, se era ele aquele que mendigava e agora estava vendo, e ele dizia: eu estou vendo. Mas quem fez isso em você? Eu não sei. Depois vieram perguntar de novo, e ele já sabia que o nome era Jesus. Eu não sei o que você está passando nesse dia, mas eu quero te dizer que se você está com cegueira espiritual, Deus está lavando os teus olhos nesse dia. Deus está te dando mapa para que você venha vencer essa adversidade. A palavra de Deus diz que muitas vezes o homem olha para a nossa vida e pensa que a nossa história é uma história de derrota, é uma história de vergonha. A vida deste cego, desde que ele nasceu, era uma história de opróbrio, porque ele não via. Mas a palavra de Deus diz que foi só Jesus estar com o cego que ele conseguiu enxergar. A palavra de Deus diz em 33:3 de Jeremias que quando clamamos o Senhor, nós alcançamos ver aquilo que nós não conseguíamos ver. Meu amado ouvinte, nessa tarde eu sinto a presença de Deus aqui nesta rádio. Eu contemplo Deus visitando corações nesse dia. Eu contemplo Deus visitando lares. Eu contemplo Deus dando libertações e livramentos às pessoas que necessitam nesse dia. Eu não sei se você tem passado por uma grande tempestade, mas Jesus está acalmando as ondas nesse dia. Eu não sei se você tem olhado para as suas moedas e olhado para o que você tem que pagar e falado: eu não tenho recursos. Eu quero te dizer que Deus, Ele é dono do ouro e da prata.
Deus, quando Ele quer, Ele faz. Eu não sei se você não tem conseguido enxergar como o cego de João 9. Talvez todos olham para você e dizem que não tem Deus na sua vida. Mas eu te digo, como Jesus disse para os discípulos, a culpa não era dos pais nem do cego, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Nesse dia, Deus quer glorificar o nome dele sobre a sua vida. Mas, irmã Silvia, eu não sei como fazer, mas eu quero te dizer, você serve um Deus que sabe fazer, e esse Deus irá fazer para você. O tema desse dia foi: jamais perca o teu equilíbrio, por mais forte que seja o vento ou a tempestade, Deus está no controle e vai fazer. Aleluia. Eu quero contar um rápido testemunho de uma irmã com o nome de Antônia, que ocorreu em 2008 ali no Rio de Janeiro, numa favela. E é uma história que Deus colocou no meu coração nesse dia. Aquela mulher morava num barraco muito ruim. Sua situação material era quase cesta básica, mas ela tinha um desejo no coração dela. Ela tinha um desejo de ter um guarda-roupa. E ela sempre orava na igreja e falava: Jesus, se um dia o Senhor puder, me presenteia com um guarda-roupa novo. Olha só, amados, ela não tinha roupa direito, mas ela tinha um sonho de ter um guarda-roupa. E um certo dia, a irmã Antônia saiu em direção à igreja, orava muito, porque ali no Rio de Janeiro eles oram muito, as igrejas pentecostais. E ela tinha um propósito naquele dia de passar 6 horas de oração na igreja. E quando ela retornou da igreja para sua casa, tinha estourado um cano, um esgoto, próximo à casa dela, e tinha inundado toda a casa, o barraco dela. E todos penalizados, coitada da Antônia, o que vai ser da Antônia? Nossa, ela já não tem nem como sobreviver, ainda vem agora essa situação. E quando ela chegou e viu, ela começou a glorificar a Deus. Ela foi diferente dos discípulos. Nós estudamos aqui nesse dia que quando veio as tempestades, os discípulos tiveram medo. A palavra de Deus disse aqui nesse dia que quando os discípulos viram a multidão, eles não pensavam que Jesus poderia alimentar aquela multidão. Quando os discípulos viram aquele cego, pensavam o porquê que ele estava passando aquela adversidade. Mas a irmã Antônia não. Ela começou a glorificar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. E ali, aquela água foi cessada. Ela entrou para o seu barraco. E o pouco que ela tinha passou a ter nada. E alguns vizinhos, como é a favela, alguns deram alguma coisinha, uma cadeira. Eu me recordo que ela disse um criado, um colchãozinho melhor. E ela continuou perseverando na presença de Deus todos os dias, indo para a igreja. Um certo dia, parou um carro de luxo, né? Vamos aqui introduzir como uma Hilux, um carro grande. E bateu à sua porta um homem de terno. E disse: é aqui que reside Antônia? Ela disse: sou eu. Pois é, eu vim aqui para ver a situação que estourou aquele esgoto, aquele cano, e que entrou na sua casa. E ela disse para aquele homem: eu não tive culpa, eu estava orando e adorando meu Deus. Quando eu cheguei estava tudo tomado. E aquele homem olhou para ela e disse assim: eu vim aqui para ver o que estragou, para ser restituído na sua vida. E ele chamou um funcionário que entrou ali, e ela não ganhou só um guarda-roupa, ela ganhou toda a reforma da sua casa, ganhou micro-ondas, ganhou televisão, ganhou todos os móveis como as pessoas têm. E aquela mulher deu testemunho na igreja e disse ali que ela queria somente um guarda-roupa, mas através do que aos olhos do homem era uma tragédia, ela recebeu sua casa toda reformada, cestas básicas, alimento e ainda uma pensão no decorrer de um ano. E o que eu quero te dizer, meu amado ouvinte? Faça como a irmã Antônia. Está tudo aos seus olhos desabando? É Deus estruturando a sua história. Nesse dia, Deus está estruturando a tua vida. Por mais que você olhe para um lado, para o outro e não veja a solução,
Deus está enviando a solução. Quero que você olhe para o alto, olhe para Jesus, e tu verás o que o Senhor irá fazer sobre a sua vida. A irmã Antônia passou anos pedindo que ela tinha um desejo de ter um guarda-roupa. De repente, Deus, Ele permitiu uma situação, porque a palavra de Deus diz que Deus, às vezes, Ele permite complicar, mas depois Ele descomplica. O Senhor, muitas vezes, Ele permite situações nas nossas vidas que o homem vê como fracasso, como nós somos derrotados. Mas lá na frente, as pedras que o homem nos lança é as pedras que formam os degraus da nossa escada da exaltação de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor. Senhor, nesses poucos minutos nesse dia, nós podemos sentir a Tua presença. O Senhor, Pai, manifestou Seu Filho ali naquela tempestade, a qual os discípulos se desesperaram, mas o Seu Filho dormia, porque a Tua palavra diz que o Senhor só trabalha na vida daqueles que descansam. E aquelas ondas foram cessadas. Senhor, a Tua palavra também disse nessa tarde que havia 5.000 pessoas e só havia 5 pães e 2 peixes. E o Senhor o multiplicou e toda aquela multidão se alimentou. A Tua palavra também disse nesse dia de um cego de nascença, a qual o homem pensava o porquê ele havia nascido assim. Mas o Seu nome foi glorificado sobre a vida daquele homem, porque ele viu. E que o Senhor venha fazer pessoas ver nesse dia que o Senhor é o Deus da solução. Deus, a Tua palavra também disse nesse dia que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, visita os ouvintes nesse momento. Visita aquele, Pai, que precisa de um abraço do Senhor. Deus, que nesse dia o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, estar visitando os hospitais. Visitando, Deus, aqueles que estão sofrendo com doenças que só um milagre pode ser operado pelas mãos do Senhor. Deus, também abra portas de emprego nesse dia para os ouvintes que estão até mesmo desesperados, sem esperança. Que o Senhor tire o desespero e coloque a esperança. Que o Senhor coloque o acalento do Teu Santo Espírito. Deus, visita os lares nesse dia. Visita, Pai. Tira todas as contendas dos filhos para com os pais, toda a rebeldia. Deus, também visita, Deus, nesse dia, a nossa cidade. Cobre a nossa cidade com o Teu sangue, porque sabemos que há poder e vida através do Teu sangue. Deus, visita neste dia, Espírito Santo de Deus, todas as crianças do Brasil. Visita nesse dia todos os jovens. Visita nesse dia todas as senhoras, todos os senhores, todas as viúvas, Senhor. Ah, Jesus, vai operando, Deus, de uma maneira sobrenatural. Vai enviando pão, Deus, o pão da vida, o pão que desce do céu sobre as nossas vidas nesse dia. Deus, coloca sobre a nossa vida a gota do Teu sangue. Deus, que nós não venhamos nos desanimar, mas nós venhamos a cada dia ter esperanças de prosseguirmos, sabendo, Senhor, que os ventos e as tempestades passam, mas o Teu nome jamais passará. A Tua palavra diz, Deus querido, Deus amado, que para que o Senhor venha operar na nossa vida, precisamos descer, Deus, para que o Senhor cresça. E eu digo nessa tarde, Espírito Santo de Deus, cresça sobre as nossas vidas. Manifeste a Tua presença sobre as nossas vidas. Senhor, toda preocupação que venha cair por terra nesse momento. A Tua palavra diz, Deus, que os tesouros da terra, a ferrugem pode e a traça corroer, mas aquilo que nós acumulamos no céu, não existe traça nem ferrugem, porque o céu é do céu. Deus, eu vejo um mover de anjos nesse dia, sendo manifestado em corações aqui nesta cidade. Deus, cobre a nossa vida com Teu sangue. Nos dê uma semana de vitória, Senhor. Sabemos que tudo que nós fizermos na terra, Senhor, o Senhor tem contemplado. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Direcione os nossos caminhos. Aplana, Deus,
Eu tenho visto, Deus, o Senhor aplanar vidas, Pai, que é necessário. Aplane os nossos caminhos, Deus. Visita os nossos corações. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, que você tenha uma semana de vitórias na presença de Deus. Eu pude contemplar, ver anjos aplanando caminhos, e que seja o seu caminho que seja aplanado. Não olhe para a tempestade, não olhe se é pouco que você tem nas tuas mãos, e não olhe se você não está conseguindo ver, mas olhe para o céu e peça que Deus fará tudo o que você necessita. Eu deixo o meu grande abraço da irmã Silvia nesse dia, e que, se o Senhor permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui em mais um programa Momento com Deus. Fique com Deus, Deus abençoe. Está na frente, pensas não ter solução, Faraó aflige com suas fortes mãos, Israel clamando: o que será de nós, Moisés? Moisés estendeu seu cajado e algo aconteceu. O mar se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor, Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. O mar se fechou quando Israel passou. Faraó morreu e o povo se alegrou. Deus garantiu vitória e o povo então cantou: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus, com a missionária Silvia Regina. Falar com